Fala aí, pessoal. Vamos lá. Nesta aula a gente vai falar sobre os pronomes pessoais. São os pronomes mais cobrados em prova, porque eles aparecem em questão de coesão, questão de sintaxe, questão de interpretação de texto em geral e também em questões ali de colocação pronominal. Então a gente começa por eles. Eu já aviso que os mais cobrados são os pessoais, os relativos e os demonstrativos. Isso na prova do Sebrasp a gente vai ver todos separadamente. Primeiramente, por que o nome é pronome pessoal? Porque vão espelhar as pessoas do discurso. Pessoas do discurso são primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. O bom e velho eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Essas são as pessoas do discurso. A primeira pessoa, eu, é quem fala. Quem está falando agora? Eu, primeira pessoa. A segunda pessoa é tu. É quem ouve. Quem está ouvindo agora? Tu. A terceira pessoa é ele ou ela. É aquilo de que se fala. A gente está falando dos pronomes. Está falando deles. Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Quem fala, quem ouve e aquilo de que se fala. E eu não preciso nem dizer, pessoal, que não são pessoas humanas, tá? Quando eu digo os pronomes, eu uso eles, que é um pronome pessoal, mas estou falando dos pronomes. Tudo bem? E a pessoa pode ser do singular, eu, tu, ele, ou ela, e pode ser do plural, ó, nós, vós, eles ou elas. Nós estamos conversando. Então, é a primeira pessoa do plural. Vós é o tu no plural. Eles ou elas é o ele ou ela no plural. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando dos fundamentos. Esses pronomes são divididos em pronomes retos e pronomes oblíquos. Aqui eu já sou obrigado a falar de sintaxe. Felipe, não, primeiro estuda morfologia, depois estuda sintaxe. Isso não existe. Olha aqui, o nome do pronome é pronome reto. Quando a gramática dá o nome de pronome reto, é porque eles são do caso reto. Caso reto, lá do latim, significa o quê? É sujeito. Pronome reto tem função de sujeito, ele serve para ser sujeito. E pronome oblíquo não serve para ser sujeito, serve para ser complemento. Quem é sujeito, Felipe? Nunca ouvi falar. Sujeito é quem está por trás de um verbo. É quem pratica aquele processo verbal ou às vezes sofre, recebe aquele processo verbal. Não gratuitamente, você usa eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas para conjugar os verbos. Eu estudo, tu estudas, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Quem que está estudando? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, estão praticando a ação, são pronomes pessoais do caso reto, tem função de sujeito. Uma coisa vê que confirma a outra. Já o pronome oblíquo, ele serve para ser complemento. Então, vejam só, vou usar uma sentença cotidiana. Ó. Gil comprou 2 casas e as alugou. Todo mundo entendeu, né? Essa frase. Gil comprou 2 casas e as alugou. Eu sou obrigado aqui a já ir borrifando um pouco de sintaxe. Mas não se preocupe, porque você vai estudar sintaxe separadamente. Mas uma sentença da língua portuguesa clássica, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento.
Quem comprou as casas? Gil comprou. Gil é o sujeito. Ele comprou o quê? Comprou 2 casas. Comprou alguma coisa. Então, se você dissesse apenas Gil comprou, ficaria faltando uma informação, né? Essa informação que falta para que o verbo tenha a sua mensagem completa é o que a gente chama de complemento, tá bom? Então, Gil comprou. Comprou o quê? Comprou 2 casas. Isso é só para você entender que 2 casas é o complemento. Então, percebam que para o sujeito eu usei Gil, que é um pronome que é aqui, ó, equivalente a ele. Gil, ele comprou as 2 casas. Ele, Gil, comprou as 2 casas. Percebe então que o pronome aqui serve como sujeito. E ele comprou as casas e as alugou. Todo mundo concorda que ele alugou as casas? E que esse pronome as retoma as casas para evitar repetição? Sim. Então, eu estou confirmando aqui que esse as, é o azinho aqui no plural, é um pronome oblíquo, porque ele substitui casas. Ele substitui o complemento. Tudo bem? Até aqui? Felipe, muito complicado. Então eu vou dar um exemplo do cotidiano. É por isso que a gente não pode usar, ó, esse tipo de estrutura. Comprou elas. Gil comprou elas. Comprou elas? Mata elas? Pega elas? Tem até o pagode, né? Mata ele, xinga ele, manda ele embora. Só funciona no pagode. Na prova, isso aí não vai dar samba. Por quê? Você está usando elas, que é um pronome o quê? Reto. Serve como sujeito. Você está usando ele como complemento. Não pode. Você tem que usar o as. Por isso, tudo isso para você entender porque os pronomes são divididos em retos e oblíquos. Essa questão aqui caiu há poucas semanas, poucos meses, na prova lá da Universa, prova 2025 Sebrasp. Cobrou lá. Eu não lembro exatamente qual era o verbo, mas era incomodar. Incomoda eles. Ninguém vai falar incomoda-os. Aí o autor diz, embora seja a norma culta, não é comum na língua cotidiana a gente usar o pronome correto, o pronome oblíquo. Então, não incomoda ela, é não a incomode. Eu sei que a gente não fala assim no dia a dia, é por isso que cai em prova, tá? Então, ó, não a incomode. Pode ser, Felipe, não incomode ela. Não incomode ela? Não pode. Isso aqui é uso inadequado de pronome reto no lugar privativo do pronome oblíquo, que é a ideia ali de usar na posição de complemento. Tá bom? Por incrível que pareça, eu não quero falar ainda de sintaxe. Eu estou dizendo tudo isso para vocês perceberem que os pronomes vão servir para isso. O ele vai ficar substituindo o sujeito, ele, ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, esses pronomes retos. Vai ter um cara lá que fez alguma coisa, na hora de falar dele de novo, dizendo que ele praticou alguma ação, vai usar o ele. Ou ela, dependendo, claro, do referente. E para substituir esses complementos, a gente vai usar esses pronomes aqui. Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos.
convosco. A gente vai dividir aqui, pessoal, os pronomes oblíquos em átonos e tônicos. O Sebrasp não costuma usar essa nomenclatura, tá? Mas é só para vocês entenderem que os oblíquos tônicos são esses que têm uma sílaba tônica. Por exemplo, comigo, contigo, consigo, mim, conosco, convosco, consigo. Esses são os tônicos, porque eles têm uma sílaba tônica, eles têm tonicidade. E os outros são átonos, porque são fraquinhos, não têm tonicidade. Beleza? Os principais aqui são os átonos, que a gente vai usar até na colocação pronominal. Tranquilo? É uma visão geral do uso dos pronomes pessoais. Independente da função, por enquanto, entenda só que eles servem também para retomar outras informações que apareceram no texto. Aí vamos lá. Você já sabe que a brincadeira aqui, ó, é substituir um complemento por um pronomezinho oblíquo desse. A banca vai destacar uma certa expressão e vai pedir para você sublinhar. Para você sublinhar e trocar pelo pronome correto. Então vejamos, ó, não pude comprar a moto. Vamos pôr o bolo no forno. Se fosse uma questão de múltipla escolha, a banca perguntaria assim, ó: para substituir a moto, usaremos o pronome letra A, letra B, letra C. Comprar a moto ficaria comprar ela. Ficaria comprar lá. Ficaria comprar lá. Qual é a maneira correta? Eu sei que pode parecer fácil para alguns, mas não é tão fácil porque a gente não usa tanto isso aqui. No dia a dia, é verdade, pessoal, não adianta a gente mentir. No dia a dia, a gente vai falar, compra ela, manda ela lá, avisa ela. É ou não é? Esse negócio de vou comprá-la, reformá-la e revendê-la, isso é uma linguagem muito formal que não é a regra da nossa experiência. Por isso que isso aqui cai em prova e é um desafio. Qual é a regrinha aqui, pessoal? A resposta correta é comprá-la, né? Por quê? Eu vou comprar a moto. A moto é uma palavra feminina de terceira pessoa. É como se fosse ela. Mas você já sabe que não pode usar comprar ela. Então você vai usar o pronome oblíquo de terceira pessoa feminino no singular, igual a moto. Você vai usar o A. A moto você troca por A. E aí vem a regrinha. Quando você tem o verbo terminado em RS ou Z, e você vai adicionar o A, os As, você tem que acrescentar o L e cortar essa última letra. Então, corta o R, S ou Z e adiciona o L. Eu corto aqui, adiciono o L, vai ficar comprá-la. O acento aqui, porque esse pra é tônico. Então, vai ficar comprá-la. O Sebrasp cobra isso aqui. Pode parecer bobo, mas cobra. A gente vai ver nas questões. Beleza. E se for pôr o bolo no forno? Primeiro que a gente não ia usar o pôr, ia usar o colocar. Vou colocar ele no forno. Você está cozinhando lá, tá batendo a massa, sua mãe vai chegar, olha, tá bom já de bater, a massa tá no ponto. Coloca ela no forno. É ou não é? Mas mamãe não vai fazer concurso. Você vai. Então você vai pôr o bolo no forno. Vai ficar polo no forno. Por quê? O bolo é igual a moto, só que é masculino, né? Então,
terceira pessoa, masculino singular. Termina em R, você corta. Você vai cortar aqui e vai acrescentar o L. Aí vai ficar o acento aqui original, né? Vai ficar preciso pô-lo no forno. Polo, polo parece frango em espanhol. Vou pô-lo, bolo. É estranho. Por isso que cai em prova, pessoal. É uma língua distante do nosso cotidiano. Não é pra gente fingir que todo mundo fala assim. Eu sei que isso não é verdade. Então, recapitulando, você vai trocar os complementos, termo destacado lá, por o, a, os, as. Se terminar o verbo em R, S ou Z, você acrescenta o L após cortar essa última consoante. E se o verbo terminar em som nasal, oin, ons, som nasal, ó, produzido no nariz. Para manter esse contexto nasal, você vai lá e usa uma consoante nasal, você vai usar o N. Então, ó, mataram a barata. Mataram a barata. Mataram ela? Não. Você vai trocar barata por A. Como é mataram? Som nasal, termina em M, termina em ão. Você vai lá e acrescenta só o N, tá? Mataram, mataram na. É só para manter o nasal para a próxima sílaba. Mataram na. É uma questão até de eufonia, de boa pronúncia. Perfeito? Encontraram o cão. Encontraram ele? Não. Encontraram no. Encontraram no sob a cama. É só acrescentar o N. Não corta nada, tá? Corta só se for R, S ou Z. Tudo bem? Aí, pessoal, vamos ter cuidado com essas substituições. Agora a gente vai falar aqui do emprego dos pronomes. Existe uma regra, um uso adequado para o lhe, para o, a, os, as. Você não pode sair trocando livremente. Então, se eu tivesse aqui, ó, Felipe vendia quadros na rua. Eu vou trocar quadros por quê? Qual o pronome? Aí a banca vai trazer lá, ó. Vendia eles. Vendia lhes. Tudo errado. Aqui, você não pode usar o lhe. Essa é uma informação importantíssima e ela também tem uma natureza sintática. Ó, o lhe é o pronome que equivale a ele, a ela, a eles, a elas, tá? Dei dinheiro a ela. Dei-lhe dinheiro. Obedeço a ela. Obedeço-lhe. O lhe, prioritariamente, tem o papel de substituir a ele, a ela. Tudo bem? Sintaticamente, é a mesma coisa que eu dizer que o lhe substitui termos preposicionados. Vou até chamar aqui, ó, no popular. Termos com preposição. E se eu estou falando aqui de um complemento de verbo, você já sabe que complemento de verbo é a informação necessária para o verbo ter a sua mensagem completa. Se eu estou aqui trabalhando com substituição de complemento de verbo e esse complemento é com preposição, o nome sintático dele é objeto indireto. Não tem como a gente fugir dessa nomenclatura. O lhe, quando a gente está usando aqui, ó, para complemento de verbo, ele só serve para substituir aquele complemento
que tem uma preposição. Ele substitui a ele, a ela. Pode ser para ele, para ela também. Beleza? Enviei uma carta a ela, a ele. Para ela, para ele. Então, enviei-lhe uma carta. Estão entendendo? Então, a gente vai anotar aqui, ó. O lhe substitui termos com preposição, a ele, a ela. Então, ele só serve para substituir o objeto indireto, quando a gente está falando aqui dessa brincadeira de trocar o complemento do verbo. Por isso, aqui o vendia-lhes está incorreto. Ó, vendia o quê? Vendia quadros. Vendia quadros. Alguém está vendo aqui, ó, vou pintar de amarelo. Alguém está vendo aqui, ó, alguma preposição? A, com, de, em, para, por, sob, após, até, perante. Alguém está vendo alguma preposição aqui? Não tá, né? Por quê? Esse termo não tem preposição. Ora, se ele não tem preposição e o lhe só serve para substituir termos com preposição, objeto indireto, então eu não posso usar o lhe aqui. Exatamente. Não pode usar o lhe. Por isso o lhe aqui é incorreto. Vendia quadros. Você vai trocar apenas por vendia os. Ah, Felipe, não tem que cortar nada? Não tem que colocar N? Não tem, não tem som nasal, não tem R, S ou Z. Aí você só acrescenta o pronome. Vendia os na rua. Vendia os. Ah, o Felipe vendia. Felipe vendia drogas. Felipe vendia droga na rua. Seria vendia as. Aí, por uma questão de pronúncia, a gente usaria ele as vendia. Mas a ordem a gente vai ver depois, tá? Na colocação pronominal. Beleza? Toda essa volta para você entender, mais do que anotar e decorar, que o lhe serve para termo preposicionado. E agora, pessoal, o, a, os, as substitui o complemento, eu estou falando de complemento, tá? Complemento sem preposição. Então, ele vai substituir o objeto direto. O que é objeto direto, Felipe? É o complemento sem preposição. Quadros é um objeto direto, porque é um complemento do verbo vender e não pede preposição. Tudo bem? Maravilha. Aí, pessoal, só para a gente anotar aqui, se o verbo for conjugado no nós amamos, nós bebemos, nós cantamos, e você quiser acrescentar o pronome nos, por exemplo, nós nos amamos. Tudo bem, tá fácil porque tá numa ordem favorável. E se fosse amamos e você quisesse colocar o nos depois, teria que cortar esse S. Aí ficaria amamo-nos, alistamo-nos, animemo-nos. Tem que cortar o Szinho aqui, tá? Por que, Felipe? Não entendo. É convenção gramatical. E o motivo é para você não falar cuspindo. Animemos-nos, vai falar cuspindo. Não vai dar certo isso aqui. Então, é animemo-nos. Eu me convidei para a festa. Nós nos convidamos para a festa. Convidamo-nos para a festa. Às vezes você se convida, né? Você quer ir, ninguém te chama, o jeito é se convidar.
Maravilha. O essencial aqui já foi vencido. Agora eu quero falar do valor possessivo de alguns pronomes pessoais. Alguns desses pronomes oblíquos podem ter valor de posse. Quando aparecer valor de posse, você vai entender sentido de posse. Apertou-lhe a mão. Esse lhe tem valor de posse. Apertou a sua mão, apertou a mão dele, apertou a mão dela. Beijou-me a testa. Olha, o me tem sentido de posse. Beijou a minha testa. Pronome de primeira pessoa. Penteou-lhes os cabelos. Está no plural. Então, os cabelos deles, delas, os seus cabelos. Então, ele tem valor possessivo. Esse caso aqui é um caso diferente. Lá a gente estava vendo complemento. Agora o lhe não tem mais aquela função de complemento. Aqui ele indica posse. A função sintática aí, quem quiser anotar, não é para se assustar, é só para anotar. A função desse lhe aqui, ó, como indica posse, é de adjunto adnominal, tá bom? Então não tem nada a ver com aquela história do complemento. Perfeito? Tá bom de teoria. Até mastiguei muito essa teoria porque eu não quero começar com ninguém desnivelado. Até se você nunca ouviu falar de nada disso, acredito que agora você já esteja acompanhando. Então vejamos aqui, ó. No primeiro parágrafo, o pronome ele retoma o termo o século 22. Em seu livro A Terra Inabitável, David Wallace Wells previu que o século 22 seria o século do inferno. Talvez ele já tenha começado. O pronome ele retoma o século 22. Traduzindo esse enunciado, a banca está perguntando: quem começou? Foi o século 22? É o século 22, seria o século do inferno. Talvez ele já tenha começado. Ele, pessoal, é o inferno. É o inferno que já começou. Claro que no dia da prova essa questão seria ainda mais fácil, porque você teria lido lá uma questão de aquecimento global, de queimada na Amazônia, um negócio de fim do mundo, terra inabitável. Aí ficaria ainda mais fácil. Mas, claro que ele está retomando aqui não o século, e sim o inferno. Felipe, como é que você sabe que não é o século? Ora, pessoal, não dá para você ter dúvida se um século começou ou não. Talvez tenha começado o inferno. O século a gente sabe se começou ou não. Então, questão incorreta. Esse retoma aqui, ó, é o vocabulário mais simples. Geralmente a banca vai dizer retoma, refere-se a, remete a, substitui, recupera a ideia de, tem como referente tal palavra, tal expressão, tal parte do texto. É uma forma de ela perguntar se o pronome está recuperando aquela ideia. Todo esse vocabulário aqui aparece. O que eu estou vendo aqui então, Felipe? Um pronome pessoal
usado na coesão, já que ele está começando, e já que é o sujeito, eu tenho que usar pronome pessoal. Reto. Outra questão 2025. Um homem de terno branco esbarrou em mim. Caiu-lhe a pasta. Resmungou enquanto se inclinava para apanhá-la. A forma pronominal lhe, em caiu-lhe a pasta, refere-se ao termo homem. Olha só. Caiu-lhe a pasta. Caiu sua pasta. A pasta dele. Dele quem? Do homem. Tanto que ele resmungou, está implícito aqui, enquanto se inclinava para apanhá-la. Apanhá-la o quê? Apanhar a pasta. Olha aqui, ó, o pronome oblíquo átono sendo utilizado para substituir o objeto. Apanhar a pasta, apanhá-la. Vejam como isso aqui confirma toda aquela teoria que a gente viu. No texto, o termo lhes, em os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era seu destino, refere-se a os assassinos lhes diziam. Vai perguntar, diziam a quem? Aí a gente tem que ler. Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. Elas, as mulheres, saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de abrigo. Assim era a vida entre índios, Onas e Aganes, na Terra do Fogo. Até que um dia os homens mataram todas as mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para aterrorizá-los. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, quem crescia, gente? As meninas recém-nascidas. Pô, você está crescendo, só pode ser o bebê, né? Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam a elas quem? As meninas recém-nascidas. Os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era o seu destino. Elas acreditaram, também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas. Então retoma as meninas recém-nascidas. Felipe, então às vezes eu vou ter que ler um texto inteiro para saber quem o pronome retoma? Exatamente. Por isso que coesão, no meu método, é um assunto que aparece aqui de maneira mais focada nos pronomes, mas também aparece na parte de interpretação de texto. Referente, pessoal, é a ideia que o pronome retoma. Então, não tem como você saber aquela retomada sem entender a ideia recuperada. Tudo bem? Gabarito, letra C. Já que a gente está falando aqui de coesão, pessoal, ó, o Sebrasp às vezes cobra uma nomenclatura mais específica. Eu estou falando aqui, ó, das meninas recém-nascidas. As meninas recém-nascidas se salvaram. Esse se é um pronome aqui que retoma as meninas, não é? Então, se refere às meninas. Enquanto elas cresciam, quem crescia? As meninas. Os assassinos lhes diziam a elas, as meninas. Vocês concordam que
eu tenho lá as meninas e eu tenho vários outros pronomes que recuperam as meninas, que remetem às meninas, que se referem às meninas? Sim. Quando você tem um monte de pronome recuperando aquela ideia, a gente chama de cadeia coesiva ou cadeia referencial, porque todos aqueles termos têm essencialmente a mesma ideia. Semanticamente, todos esses termos representam meninas. As meninas, obviamente, representam as meninas. O C representa as meninas. O elas representa as meninas. O lhes representa as meninas. Então, nesse caso, nós temos uma cadeia coesiva. Até o seu, seu destino. Destino de quem? Destino das meninas. Cadeia coesiva ou cadeia referencial, eu expliquei para vocês aqui num termo prático, vou dar um conceito. São os termos, até melhor, uma sequência de termos que representam, que remetem ao mesmo referente, tá? Se eu tivesse um pronome ali que não estava falando das meninas, aí eu quebraria essa cadeia coesiva. Vou tentar criar um exemplo aqui para vocês, As pessoas e seus filhos vivem num mundo onde sua vontade não importa. Aí você vai ter aqui, as pessoas e seus filhos. Os seus são os filhos das pessoas. Eles vivem num mundo onde sua vontade, a vontade o quê? Das pessoas e de seus filhos, não importa. Eu posso dizer que o pronome seus, o pronome sua e o pronome onde fazem parte da mesma cadeia coesiva? Não posso. Por quê? O motivo é simples. Seu, sua, é tudo falando da pessoa e dos filhos. O onde retoma mundo. O onde retoma um outro termo. Estão percebendo a diferença? Aqui no trecho original, nesse texto aqui, todo mundo remete às meninas. Aqui, o onde retoma mundo. Não está falando das pessoas e dos seus filhos. É um exemplo simplificado, pessoal, de quebra da cadeia. Então, cadeia coesiva, cadeia referencial é uma sequência de termos que remetem ao mesmo referente, compartilham a mesma ideia. Tudo bem? Isso aqui você também vai ver na aula específica e detalhada de coesão. No primeiro parágrafo, o pronome lhe funciona nas duas ocorrências como objeto indireto
e seu emprego substitui o das expressões ao ser humano e ao humano, respectivamente. Ora, Felipe, então, realmente a banca mistura esse negócio de retoma, termo X, termo Y, com a função sintática. É verdade. Por isso que eu mencionei essa linguagem também. Já tem que de cara identificar. Objeto direto, complemento sem preposição. Objeto indireto, complemento com preposição. Agora é ler. Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Assim, a pergunta sobre os fundamentos ontológicos da relação trabalho e educação traz imediatamente à mente a questão: quais são as características do ser humano que lhe permitem realizar as ações de trabalhar? Permitem a quem? Ao ser humano. O que é que está escrito no ser humano que lhe possibilita trabalhar e educar? Então, nos dois casos, esse ler remete ao ser humano. Portanto, esse item aqui é correto. Maravilha, pessoal. E é assim que a gente vai encontrar os pronomes pessoais na prova do SEBRASP. Na parte de colocação pronominal, você também vai ter muito o uso dos pronomes oblíquos átomos. Mas aqui a gente encerra essa visão dos pronomes pessoais. A gente tem que estudar os pronomes separadamente. Pessoal, vamos agora para os pronomes mais cobrados pelo SEBRASP, os pronomes relativos. Os mais cobrados são os pessoais, os relativos e os demonstrativos. Só que como o pronome relativo também cai em questão de sintaxe, em questão de oração adjetiva, a gente pode dizer que eles estão praticamente empatados com os pessoais entre os mais cobrados. Primeiro, vamos entender o nome. O nome das coisas é para ajudar. Numa matéria como língua portuguesa, a nomenclatura, o nome complicado das coisas, às vezes assusta, vira um obstáculo. Eu não quero saber o que é esse negócio de oração substantiva, de adjetiva, não sei do que. Eu escuto isso direto. Vamos tentar usar o nome para relembrar o que é a coisa. O nome tem que explicar a coisa, ele tem que te ajudar a entender o que é aquilo. Para isso serve um nome. Então vamos começar daqui, ó. Pronome relativo. Por que pronome? Porque é uma classe que trabalha pronome. O pronome relativo serve para retomar um nome, para substituir um nome, para representar sintaticamente um nome, como se fosse uma filial, como se fosse um empregado. Ó, vai lá no meu lugar que eu não quero aparecer de novo. Então ele trabalha pronome, porque o pronome relativo retoma um antecedente ou um referente. Ó, a menina que estuda muito passou no concurso. Por que ele é pronome? Porque ele retoma aqui, ó, a menina. A menina é um nome. E por que, Felipe, que é relativo? Porque ele relaciona uma oração a outra. Ele vai introduzir uma oração relativa, uma oração adjetiva,
ela é adjetiva porque ela está relacionada ao substantivo. Vejam, a menina que estuda muito, ó, vamos isolar aqui, ó, é uma forma de dizer a menina estudiosa. Então, esse segmento aqui sublinhado recebe o nome de oração adjetiva, porque é uma frase com verbo, oração é uma frase que tem verbo, e é uma frase com verbo equivalente a um adjetivo. Tem a função de um adjetivo. Por isso, ao usar aqui, ó, o que no lugar da menina, eu relaciono essa oração de fora, vou pintar de outra cor, a menina passou no concurso, com a oração de dentro. A menina estuda muito. Só que, no lugar de a menina, eu uso o relativo que serve para isso. Para eu não ter que escrever a menina passou e aqui dentro a menina estuda. Estão entendendo como esse nome faz todo sentido? Trabalha para o nome, substituindo dentro da oração nova, que é uma oração relacionada à outra. A principal, a que fala da menina. A menina passou no concurso. Essa é a informação principal. A menina passou no concurso. Só que eu também quero dizer que essa menina é estudiosa. Eu quero dar uma característica a ela. Eu quero dar uma caracterização, uma adjetivação. Então eu uso um pronome para substituir a menina ali dentro, evitando a repetição e adjetivando como eu queria. Por isso, a menina estudiosa. Isso aqui é uma oração adjetiva. Respira. Felipe, eu fico em pânico com esse negócio de oração adjetiva. Começa a falar muito de sintaxe, eu vou ficando nervoso. Você vai ter a aula de sintaxe, vai ter a aula de oração adjetiva, mas não dá para você falar do pronome sem falar disso. Porque a função do pronome é essa. É como você falar de uma faca sem mencionar que ela corta. Eu vou dar uma aula de faca. Em nenhum momento eu vou falar que a faca corta. Não tem como, já que a função principal da faca é cortar. E a função do pronome relativo é retomar o antecedente e introduzir uma oração adjetiva. Tudo bem? Nomenclatura da banca. Felipe, eu quero entender como o Sebrasp vai falar tudo isso aí para mim. A menina, pessoal, é o nome que está sendo substituído, né? Esse a menina a gente chama de referente ou antecedente. Referente ou antecedente. Por quê? Porque é a informação a que se refere ao pronome. É a ideia que o pronome substitui. Referente é uma ideia. Beleza? Maravilha. Aí, muita gente pode pensar, Felipe, então o antecedente é a palavra que antecede o pronome? É a palavra que vem antes do pronome? Cuidado. Ela antecede o pronome, sim, mas não é obrigatória e necessariamente a palavra que vem colada imediatamente antes do pronome. Pode ser uma palavra anterior um pouco mais afastada. Por exemplo, o carro da menina, que tem motor potente, é muito caro. A palavra anterior é menina. O antecedente desse pronome aqui é menina? Não.
Quem tem motor potente aqui, pessoal, é a menina? E isso é um androide? É o bebê reborn? Essas bonecas aí da Tesla? Boneca empregada, boneca sexual que estão fazendo aí no Japão? Não. O motor não é da menina. Ela não é uma menina motorizada. O antecedente aqui é o carro. Então, como é que o Sebrae vai perguntar? O pronome que, pronome relativo, tem como antecedente o vocábulo menina. Errado. É o vocábulo o carro. Beleza? Então tá aí. Maravilha! Entenderam por que o nome é pronome relativo? Entenderam, né? Agora, pessoal, até fiz fora de ordem, mas vai ser mais didático. Esses pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis. Variável, pessoal, na língua portuguesa, significa que se flexiona. Vai ao feminino ou vai ao plural. Flexão de gênero, masculino e feminino. Flexão de número, singular e plural. Então, de maneira direta, se é variável, é porque tem feminino e ou plural, tá? O pronome que é o nosso líder, que é o pronome principal, o pronome relativo universal, ele é invariável. A menina que estuda, o menino que estuda, os meninos que estudam, eu não troco o pronome, porque esse pronome é invariável, ele não tem outra forma. Mas o que tem os seus irmãos variáveis. Daí vem aquela história. O que pronome relativo pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, ó, a menina que estuda, eu poderia trocar por a menina a qual estuda. O carro da menina que tem motor potente, ó. Como o carro é o antecedente, é o carro o qual. A banca vai fazer uma questão. Poderia substituir o que por a qual? Se você marcar que isso aqui está certo, você está dizendo que retoma a menina. Mas não retoma, não. Ele retoma carro. Então a substituição aqui seria por o qual. Que é a forma invariável que você troca por o qual, os quais, a qual, as quais, formas variáveis que vão ao feminino e ou ao plural. Tudo bem? E com essa explicação partindo do que, eu posso universalizar. Então, cujo é variável, porque tem masculino, feminino, plural. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quantos, quanta, quantas. O quanto é pronome relativo naquele tipo de expressão. Eu fiz tudo quanto pude. Então, é um pronome variável. Fiz tantas questões quantas pude. É um pronome variável. E o quem é invariável. O onde é invariável. O aonde é invariável. O quando é invariável. Essa história de ser variável ou não, no Sebrasp só serve para uma coisa. Para você reescrever, para você identificar o antecedente. Você trocar pelo pronome certo, fazendo a concordância correta. O menino, o qual saiu, as meninas, as quais saíram. Tudo bem? Então, fica aqui registrada a lição do que. O que é o pronome universal. Você troca pelos
irmãos variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, dependendo do antecedente, tá? Essa história de identificar o antecedente também serve para você eliminar redundâncias e eliminar ambiguidades. Que história é essa de ambiguidade? Vejam só. A representante do partido, que é popular, foi elogiada. Tem ambiguidade aí? A representante do partido, que é popular, foi elogiada? Felipe, eu não vejo ambiguidade. Tem sim, tá, pessoal? Ó, quem é popular? É o partido? O partido é popular? Partido Popular Chinês? Ou é a representante que é popular? Você tem aqui, ó, ambiguidade, porque você tem mais de um referente possível. Referente partido, referente representante. Lembrando, pessoal, que referente é a ideia. Se você tem mais de uma ideia possível, mais de uma leitura possível, é ambíguo. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, ó, para eu eliminar essa ambiguidade, eu usaria esses pronomes variáveis aqui, ó. O representante do partido que é popular. Eu quero dizer que o partido é popular. Se o partido é popular, eu vou trocar por o qual. Elimino essa ambiguidade. A representante do partido, o qual é popular, foi elogiada. Não há dúvidas sobre quem foi elogiado. A representante foi elogiada. A dúvida é quem é popular. E se for a representante? A representante é popular. Então, a qual é popular. E para você fazer essa substituição, fazendo a concordância correta, tem que identificar lá no texto quem é o antecedente. A banca pode perguntar de várias maneiras. Ela pode pedir, pode trocar por o qual? Pode trocar para qual? Tem ambiguidade? Faz concordância? São várias maneiras de perguntar a mesma coisa. Então aqui você está vendo 10 formas de cobrar a mesma coisa. Beleza? Maravilha. Vamos resolver uma questãozinha, ó. No segundo período, o vocábulo que retoma Dom Pedro. É esse que aqui. Entretanto, só em 2 países esse quarto poder chegou a ser formalmente inscrito no texto constitucional, como uma instituição em separado. O Brasil, com o título 5º da Constituição de 1824 e Portugal em 1826, com carta constitucional outorgada também por Dom Pedro, em Portugal, sexto e não primeiro, então é o Dom Pedro, em Portugal, Dom Pedro VI, não Dom Pedro I. Esse que ele está dizendo aqui, tá? É uma redação acrobática, né? No breve período em que acumulou a coroa de ambos os países. Quem acumulou a coroa? Dom Pedro. Dom Pedro acumulou
a coroa. Então, Dom Pedro acumulou a coroa naquele período de 6 dias. Aquele período de 6 dias em que acumulou. Ele acumulou naquele período. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou traduzindo aqui as relações de coesão. Quem acumulou? Dom Pedro. Foi Dom Pedro que acumulou? Sim, mas o que está escrito é nos 6 dias em que acumulou. Em que é nos quais acumulou. Ele acumulou nesses 6 dias. Ou ainda, né, no período de 6 dias. Se você trocar aqui, ó, pelo período, tanto faz o período ou 6 dias, porque uma coisa é a mesma da outra. Então, no período no qual acumulou, o pronome relativo retoma o período, tá? Ele retoma o período. Retoma Dom Pedro? Não retoma. Mas foi Dom Pedro que acumulou? Foi. Só pode ter sido ele aqui, né? Não tem nem outra pessoa. Questão incorreta. Na verdade, retoma aqui, ó, o período ou os 6 dias do período. É pura leitura, pessoal. Tem que ler cuidadosamente, senão você não sabe identificar a referência. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso se substituísse o segmento na qual há por. Aí tá aqui, ó. Assim, a democracia participativa, em superação aos modelos clássicos e insuficientes da representação ou do exercício semidireto do poder, aponta para uma relegitimação do Estado fiscal, na qual a sociedade passa a tomar parte de espaços de decisões políticas. A sociedade passa a tomar parte de espaços de decisões políticas nessa relegitimação, nesse processo de relegitimização. Então, na qual há, retoma relegitimização, tá no feminino, eu vou trocar por em que há. Por que em que? Porque na qual, pessoal, é o em mais a qual. Esse em é obrigatório, porque a sociedade passa a fazer aquilo na relegitimização. Então, o que eu fiz aqui basicamente foi trocar o que por a qual. Melhor dizendo, o a qual, que está no original, foi trocado por que está aqui na letra C. Tranquilo? No texto lá, grandão, nervosão lá na prova, tem que fazer com mais atenção. Tudo bem? Pessoal, vamos falar aqui agora de onde versus aonde. Isso cai demais no Sebrasp e em todas as bancas. Você só vai usar o onde para retomar lugar físico. No dia a dia, você usa para tudo. Na prova, você vai usar apenas para lugar físico. E o aonde é mais restrito ainda. Você só vai usar quando algum termo seguinte pedir a preposição a. E geralmente é um verbo que indica deslocamento. Então vamos lá.
Uso do onde. Você já anotou aqui que o onde é para lugar físico. Ele tem aquele sentido de em que, tá? A academia onde treino não oferece aulas de MMA. A academia em que treino. Como é palavra feminina, além do em que, eu poderia usar a forma variável, né? Concordando. Na qual. Tudo bem? Essa é a hora onde o aluno se desespera. Hora não é lugar físico, é tempo. Então eu não posso usar o aonde. Nem o onde, né? Nenhum nem outro. Essa é a hora em que ou na qual o aluno se desespera. Aqui também caberia o relativo quando, ó. A hora quando. Se o antecedente indicar tempo, o quando é pronome relativo, tá bom? É raro cair, mas é uma possibilidade de reescritura. Eu não posso usar o onde para posicionamento geral metafórico. Ah, esse é o filme onde o Tom Cruise morre no final. O filme onde? O filme não é lugar. Esse é o livro onde aprendi tudo. O livro onde? O livro não é lugar. Ah, Felipe, mas é no livro. Você pode usar o livro como um posicionamento metafórico. Então foi no livro, no filme, na situação, na época. Mas isso é ideia geral de posicionamento virtual metafórico. O onde é só para lugar físico. É bem restrito o uso em prova, tá? Então não é lugar físico, não use o onde. Dica de redação: use o em que o em que está sempre certo. Pode usar no qual, na qual, nos quais, nas quais? Pode. Mas aí você vai ter que fazer concordância, já começa a complicar. O em que está sempre certo. Para lugar físico, para tempo, para palavra masculina, feminina, é um coringão, vai dar bom. Pode usar o em que vai estar sempre certo. Beleza? E o aonde, Felipe? O aonde vai aparecer quando alguém exigir a preposição a. Eu gosto da cidade aonde irei. Geralmente esse termo, quase sempre, pessoal, é o verbo ir, voltar ou chegar. Esses verbos que indicam deslocamento, destino, ir, voltar, chegar, comparecer, dirigir-se. E é chegar a. Você volta a. Você chega a. A vida inteira, Felipe, eu cheguei em, volta em. Eu voltei no banheiro. Eu cheguei em casa. Até o Google, você chegou no destino. Mas o Google não faz concurso, porque ele já sabe tudo. Então é chegar a. E é justamente por isso que o aonde pode complicar. Porque o aonde vai aparecer em decorrência de o termo seguinte exigir a preposição a. Gosto da cidade aonde irei, aonde cheguei, aonde fui, aonde voltei. Beleza? Essa é a pegadinha. Aí uma reescritura aqui, ó, clássica, para a gente recapitular. O bairro em que cresci era pobre. Tá sempre certo. O bairro no qual cresci era pobre. Você fez o quê? Você trocou o que invariável pelo o qual, retomando o bairro.
E pode usar o onde, porque bairro é lugar físico. Perfeito? Maravilha. O que é interessante a gente já abordar aqui? Regência com pronome relativo. O aonde é grafado com esse azinho porque o verbo ir, verbo chegar, verbo voltar pedem a preposição a. Isso determina a regra básica de uso de preposição com pronome relativo. Se algum termo pedir preposição, ela continua sendo obrigatória antes do relativo. Então, eu gosto do chocolate. O chocolate de que gosto ou do qual gosto, porque gostar é gostar de. Olha, gosto de chocolate. Se aparecesse lá, podemos suprimir sem prejuízo gramatical a preposição de. Eu gosto chocolate. Não funciona, né? Por quê? Porque o de é obrigatório pelo gostar. Então, por que quando você troca o chocolate por um pronome, você quer comer a preposição? É o chocolate de que gosto. Esse de continua sendo obrigatório. O que eu fiz foi trocar o chocolate pelo quê? O chocolate de que gosto, o chocolate do qual gosto. Essa é a regra. Então, vamos fazer um exercício aqui prático, para você não ficar muito preso a essa anotação de teoria. Pegar vários verbos que pedem preposição. Gostar, gostar de. Chocolate de que gosto. Chocolate do qual gosto. Eu concordo com as ideias. As ideias com que concordo, ou com as quais concordo. Eu discordo das ideias. As ideias de que discordo, ou das quais discordo. Eu conto com meus amigos. Os amigos com quem conto, com que conto, com os quais conto. É pessoa, eu posso usar até o quem. Eu obedeço a uma lei. Uma lei a que obedeço ou a qual obedeço. O que você não pode, e acontece muito, é o chocolate que gosto. Tem lá um meme, queria estar assim, dois gatinhos dormindo, né, coladinhos. Queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Aí o cara até manda pra menina, ó, queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Aí eu sei que ela olha lá, ó, é a pessoa de que eu gosto. E já dá bloco. Esse aí não vai ser servidor junto comigo, a gente não vai somar renda. O verbo pede aquela preposição. Ela é obrigatória, então não pode tirar só porque você está usando o relativo. Tudo bem? Como cai isso aqui, hein? E a lógica é a mesma do aonde. Estariam mantida a correção gramatical, sua coesão, sua coerência, caso se substituísse em que por aonde. Olha, pessoal, como que eu acabei de dizer, você nem precisaria ler. O aonde está com a preposição a. O em que está com a preposição em. Não pode. Já está zoado. Mas vamos lá, vamos ler o texto bonitinho. A respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos trabalhadores disseram que as pessoas...
Disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites. As empresas em que trabalham, trabalham em empresas. Empresas nas quais trabalham. Ou empresas onde trabalham, no sentido físico, né? Agora, aonde, nem pensar. Questão incorreta. Sem alteração da correção e das relações sintáticas estabelecidas originalmente, o trecho nos quais poderia ser substituído por onde. A origem da instituição Ministério Público não é facilmente situada na história, não sendo possível precisar ou afirmar a data e o local nos quais se tenha originado. Felipe, nos quais eu troco por onde? É local. Aí tá o cara da banca rindo assim, ó. Peguei mais um. É quase isso, pessoal. Mas tem uma pegadinha. Nos quais, não se refere apenas ao local. Tá no plural. Se fosse local, seria só no qual, no singular. Tá no plural porque é data e local. A data e o local nos quais. Então, se eu trocar por onde, em vez de retomar os dois, data e local, eu retomo apenas o segundo. E aí eu altero as relações sintáticas. Por quê? Porque deixou de fazer concordância. Concordância é uma relação sintática. Ela também é semântica, porque a concordância é a manutenção das mesmas ideias. Ideia de feminino, ideia de plural, ideia de primeira, segunda, terceira pessoa. Isso é tudo concordância. Mas seria aqui, sim, alterado. Tá bom? E também, já que existe um erro de concordância, a correção gramatical seria prejudicada. Agora vamos falar do pronome cujo. O pronome chatão, o pronome ariano com ascendente em escorpião. A pessoa difícil. Esse cara aqui não é utilizado praticamente. Quase ninguém usa esse queridão aqui. Por quê? É muito cheio de regrinha, é muito cheio de proibições. Vamos lá. Cujo e as suas variações. Cujo, cuja, cujos, cujas. É um pronome que indica posse. Só isso. Ele vem entre dois termos substantivos, dois substantivos, o possuidor e a coisa possuída. Ele não aceita artigo, nem antes, nem depois. Ele não aceita troca por nenhum outro pronome relativo. Toda aquela brincadeira que a gente fez de trocar por em que, no qual, nas quais, onde, quando, não existe aqui no cujo. O cujo, ele se acha, ele não pode ser substituído por ninguém. Por isso, é um pronome que caiu em desuso. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Eu desafio, vou dar uma nota de R$200 um lobo-guará. Você leva para um boteco happy hour, sexta-feira, 19 horas. Se você escutar alguém falando cujo corretamente, pode entregar o dinheiro. Você vai voltar com o dinheiro para casa. Ninguém vai falar cujo.
O hotel em cuja piscina me banhei era caro. Não vai escutar isso. Sabe como a gente fala? O hotel que eu me banhei na piscina dele era caro. A Ferrari cujo dono é senador era roubada. A Ferrari que o dono dela era o senador, essas estruturas que a gente escuta, mas elas não são corretas. Então vamos lá. Vamos usar aqui o pronome cujo de maneira adequada. Ó. A Ferrari cujo dono é senador era roubada. Vejam, você vai usar o pronome entre dois termos substantivos, entre dois substantivos. E vai perguntar para quem vem depois do cujo, ó, de quem? De quê? Dono de quem? Dono de quê? Dono da Ferrari. Perfeito. A Ferrari cujo dono é senador. Porque a Ferrari era roubada e o dono da Ferrari é senador. Para evitar a repetição, você usa a Ferrari cujo dono é senador era roubado. Beleza? Reparem que o cujo concorda com o termo que vem depois e não com quem vem antes. Poderia ser cujo o dono? Não, não aceita artigo. Nem antes nem depois. Tá? Aceita troca por outro? A Ferrari que o dono é senador. No boteco você vai escutar isso aqui. A Ferrari que o dono é senador. Às vezes, para reforçar a ideia de posse, a Ferrari que o dono dela é senador. Nada disso, tudo errado. Então não pode trocar. Por que está errado? Porque não pode trocar o cujo por nenhum outro relativo. Como o cujo tem esse funcionamento todo cheio de restrições, não funciona trocar ele por nenhum outro. Tá? Não funciona trocá-lo, olha que coisa feia, por nenhum outro. Beleza. O hotel em cuja piscina nadei era caro. A piscina de quê? De quem? A piscina do hotel? Poderia ser cuja a piscina? Não. Vi o rapaz a cujas pernas você se referiu. Ora, Felipe, você falou que não podia ter artigo. E esse azinho aí? Ora, pessoal, esse a aqui é claro que não é artigo. Se fosse artigo, ele estaria no plural. O cujo não aceita artigo, mas ele aceita uma preposição. Então, ó, eu tenho aqui o a cujas pernas por causa do verbo referir-se. Referiu-se a cujas pernas, pernas do rapaz. Você se referiu às pernas do rapaz. Então, o rapaz a cujas pernas você se referiu. As pernas dele. Beleza? Não dá para trocar por outro. Não aceita artigo, mas aceita uma preposição. O livro de cuja capa gostei era lindo. O livro de cuja capa gostei. O livro com cujas ideias concordo era lindo. Concordo com as ideias do livro. O livro de cujas ideias discordo. O livro a cujas regras obedeço, porque obedeço a. Então, segue aquela regrinha lá. A preposição é obrigatória, ela tem que vir antes do relativo.
mas não pode ter artigo. Tá bom? Vamos lá. A forma pronominal cuja é um elemento de coesão textual que tanto se refere a um antecedente quanto estabelece a conexão entre orações. Pessoal, eu nem preciso ler isso aqui, porque é teórico. Ele se refere a um antecedente? Claro, ele é pronome relativo. Isso significa que ele retoma um antecedente e relaciona, conecta orações. Olha aqui. Vamos ler o texto só para demonstrar. O Poder Judiciário tem em torno de 80 milhões de processos judiciais. Esse é um número estarrecedor quando comparado à população do país, cuja estimativa é de 203 milhões. A estimativa de quê? Da população. Então, ele retoma o antecedente? Retoma a população. E ele correlaciona duas orações? Sim. Cuja estimativa é. Quais são as duas orações? Pessoal, é como se fosse assim. Comparado com a população. A população tem estimativa de 203 milhões. Então, ele é estarrecedor quando comparado com a população. A estimativa da população é de 203 milhões de brasileiros. Mas para não repetir, eu relaciono as duas orações com esse cujo. Beleza? Questão correta. Pessoal, você escuta sempre que o cujo tem sentido de posse. Isso é 99% do tempo verdade. Mas, em sentido mais amplo, às vezes o cujo pode ter um valor de autoria e até um valor passivo. O livro cuja leitura recomendo é fino. Adoro livro fino. O livro cuja leitura, tudo mais continua válido. Olha, é a leitura de quê? De quem? Do livro. Só que se você for rigoroso, o livro é lido. Ele tem valor passivo, tá? Leitura do livro. Esse cujo aqui, ele tem até função de complemento nominal por causa do valor passivo. Só para não deixar vocês no escuro caso isso caia. Já caiu, tá bom? A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados com a substituição de da qual por cuja. Não precisaria ler, porque não dá para substituir o cujo por nenhum outro relativo. Se você tentar fazer essa troca, gera uma redação incorreta e ou incoerente. Com a derrota de Hitler em 1945 e, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial, cuja o Brasil participou, esse é um problema de cujo solto. Tá com cujo solto, tem que ir ao proctologista. A Segunda Guerra, cuja o Brasil participou. Cuja o quê? E se fosse de cuja? A Segunda Guerra Mundial, de cuja o Brasil participou? Também não. Só se fosse ligando dois substantivos. A guerra de cujas principais batalhas o Brasil participou, aí tudo bem. Mas aqui, errada. Só de dizer que trocou uma pela outra,
já estaria incorreto. Julgue a proposta de reescritura. Vamos primeiro procurar o erro gramatical. Muitos rincões do nosso país, ainda hoje, têm administradores públicos cujas as ações, muitos assemelham-se às ações do imperador. Acabou. Tem artigo depois do cujo, já está errado. Tá bom? Acabou. Questão incorreta. Mas não custa dizer, ó, pessoal, que existe um erro de colocação pronominal, o muito é advérbio, então, muitos se assemelham, assemelhar-se é assemelhar-se-á, mas as ações haveria crase. Mas só com uma olhadinha no cujo já seria suficiente. Então, pessoal, aqui a gente viu o essencial sobre os pronomes relativos, mais um capítulo aqui para nossa conta.